Fala, meu querido trader! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Se Liga Trader. Meu nome é Gustavo Serra, sou day trader, especialista em opções binárias, opero análise técnica todos os dias e hoje a gente vai estar conversando sobre qual é o melhor horário para a gente estar operando, estar fazendo nossas operações e estar lucrando no mercado financeiro. Bora lá então! Então, primeiramente, já gostaria de dizer que não existe um horário correto e um horário errado para a gente estar operando. Alguns horários têm uma diferença entre outros, certo? O importante é que a gente opere no horário que a gente mais sinta confortável, mais encaixe com o nosso operacional, que a gente tenha mais tempo livre no nosso dia a dia, que se encaixe com a nossa rotina. Então, como a gente está operando opções binárias, o que é derivado do Forex, a gente vai estar dando uma olhada qual é o horário de abertura e fechamento das bolsas no Forex, certo? Então, primeira das coisas, a gente vai ver qual o horário que abre as bolsas nos outros países. Normalmente, o horário mais utilizado para operar opções binárias é a partir das 9 da manhã. E olhando essa imagem aqui na tela, o que a gente percebe? Que das 9 às 17 a gente tem a Bolsa de Nova York aberta, ou seja, uma maior movimentação da maior moeda do mundo, que é o dólar, certo? Ah, mas fora desse horário não vai ter movimentação nos gráficos? Com certeza, porque primeiramente o Forex ele é global, então durante o dia todo a gente vai ter uma galera operando em todos os gráficos. Porém, um período de maior volatilidade, maior movimentação, vai ser nesse período aqui destacado, certo? Então é bastante difundido que um horário muito bom para operar opções binárias é das 9 da manhã ao meio-dia, onde a Bolsa de Nova York já está aberta. Então a gente tem um horário muito bom para a gente operar das 9 da manhã às meio-dia, certo? A partir do meio-dia, o gráfico ele já começa a apresentar uma volatilidade um pouco mais baixa para a gente, certo? Então a gente tem que tomar bastante atenção e cuidado com isso. Mas também, como a gente está operando opções binárias, a gente fica à mercê do horário que abre opções binárias nas corretoras. A gente sabe que a corretora, em determinado horário, ela vai fechar o gráfico padrão e vai abrir o gráfico OTC. O gráfico OTC é um gráfico feito pela corretora, certo? Um gráfico totalmente produzido pela corretora. Então a gente sempre evita operar OTC, a gente prefere o mercado real, o mercado aberto, que a gente vai estar realizando as nossas operações, certo? Por exemplo, na IQ, a gente tem que o OTC ele abre ali no período das 4 da tarde e vai até umas 10 horas da noite, certo? Isso não é todos os dias, ele dá uma variada. Na Cotex também é bem similar o horário que o OTC funciona. Então, horário de OTC a gente normalmente não opera. Ah, Gustavo, mas eu não consigo estar operando em nenhum momento de gráfico aberto, em nenhum momento que a corretora me dá um gráfico certo para operar. O que eu posso estar fazendo? Você pode adaptar todo o seu operacional, todas as suas estratégias para o OTC. Só que eu não recomendo traders iniciantes começarem no OTC. O OTC olha o mercado um pouco mais danadinho, porque é um gráfico feito e manipulado pela corretora, então a gente sempre tem que tomar muito mais atenção, muito mais cuidado ao realizar nossas operações no OTC, certo? Então vamos dar uma olhada no gráfico para ver como o gráfico se comporta ao longo dos horários. Vou começar aqui um período que já passou, certo? Aqui a gente está no meio da semana, tudo bem. Então vamos começar à meia-noite. A gente está no gráfico do EURUSD, ou seja, a maior paridade de moedas mais movimentado, certo? Então a gente tem que, da meia-noite, que foi exatamente esse ponto, o gráfico ele já estava um pouco sem volatilidade. Mas chegou ali perto das 3 da manhã e começou a se movimentar bastante, certo? Então a gente tem que, a partir daqui, a partir das 3, 4 horas da manhã, o gráfico já ficou interessante para a gente operar. Por quê? Porque a volatilidade começou a surgir, a movimentação gráfica que a gente espera começou a surgir. Mas ainda repare que tem bastante velas pequenininhas, olha só. Não tem um movimento onde o preço ele é bem definido, sabe? Na verdade, o preço está bem congestionado, sem uma grande movimentação, sem volume, sem gente operando no mercado. Passando-se as horas, às 5 da manhã, a gente já tem uma boa movimentação, olha só. Aqui já começou a aparecer nossos primeiros topos e fundos, certo? A gente já consegue enxergar maiores padrões gráficos a partir desse horário. Perceba que já começou a surgir umas velas de maiores tamanhos, começou a surgir mais pavio nas velas,
começou a surgir topos e fundos, regiões que a gente já consegue marcar no gráfico. Então, ok, a partir das 5 da manhã já é um horário que a gente pode estar operando. Então, passando o tempo, vamos lá. Aqui às 7 já está ali o néctar. Eu gosto bastante de operar às 7 da manhã. Por quê? Porque é um período onde o gráfico ele não está extremamente volátil, mas ele já dá para mim umas movimentações muito boas, onde eu posso estar realizando minhas entradas, certo? Então olha aqui, ó, às 7h30 da manhã, olha que interessante. Já tem uma movimentação boa, já tem os padrões gráficos que a gente consegue enxergar, já tem várias marcações que a gente pode estar fazendo. Ao decorrer da manhã, o gráfico ele já está tomando uma volatilidade maior, ele já está tomando uma formação maior. Então, esse horário das 7 da manhã até, vamos lá, passando o dia, até meio-dia, 1 da tarde, é um horário perfeito. Então, para opções binárias, qual é o horário mais interessante para operar? Das 7 da manhã às 1 da tarde. Por quê? É o período onde tem maior movimentação no gráfico, maior volatilidade, maior volume de negociação, ou seja, o gráfico ele vai se movimentar muito mais. Lembrando que a gente opera análise técnica e quando a gente está operando análise técnica, a gente quer padrões no gráfico, a gente quer movimento no gráfico. Então esse horário é o mais interessante para a gente estar operando exatamente por isso. Passou um pouco ali das 1 da tarde, a gente pode sim continuar operando. O Lucas, por exemplo, ele opera bastante lá depois do meio-dia, 1 da tarde. O gráfico ele ainda vai estar dando padrão para a gente, não vai estar aquele gráfico parado extremamente estranho. Mas a gente vai passando um pouco o horário, olha só como o gráfico fica muito diferente a partir das 4, por exemplo. Olha, o tamanho das velas, o volume do gráfico, ele começa a perder 100%, até que às 6 horas da tarde praticamente não existe movimentação no gráfico. O gráfico ele fica lateral, parado em uma zona. Vamos olhar em velas de 10 minutos, só para a gente ter uma ideia o que acontece às 6 horas. Olha só, vejam que o gráfico ele não tem movimento, ele fica totalmente lateralizado. E é até por isso que as corretoras fecham opções binárias. Opções binárias não funciona esse horário e a corretora, para você continuar operando, ela abre OTC, certo? O gráfico feito pela corretora. Vamos voltar lá para 1 minuto e continuar analisando o que acontece ao decorrer do dia. Então, a partir das 8, o gráfico ele volta a tomar movimento. Reparem que aqui já começou a aparecer umas velas mais definidas, um movimento mais bem definido. E a partir das 9, a gente já começa a ter um movimento mais interessante para a gente estar começando a dar uma olhada no mercado, certo? Então, ali, às 10 horas, a gente já está conseguindo enxergar topos e fundos mais bem definidos, certo? A gente já consegue fazer algumas marcações no gráfico. Então, caso a gente for operar à noite, lá para as 11 horas, já é um horário que o gráfico ele tem uma movimentação muito boa para a gente. Mas, reparem que lá para 1 da manhã, o gráfico ele volta a perder a sua força, certo? Volta a perder o seu volume. Vamos olhar em outro gráfico? GBP/USD. Continue no USD só para a gente continuar uma análise dessa moeda. Vamos lá? Começando a análise da meia-noite. A meia-noite, como a gente pode ver, a gente não tem muita movimentação, não tem topos e fundos muito bem definidos. A gente tem, na verdade, velinhas pequenas, sem volume, confirmando o que aconteceu no EUR/USD. Lá para as 4 da manhã, 5 da manhã, a gente começa a ter as nossas primeiras movimentações no gráfico, enxergar nossos primeiros topos e fundos. Lá para as 9 da manhã, nesse dia, o gráfico estava bastante em tendência, começou a criar mais uma lateralização, começou a criar mais movimentos para que a gente consiga enxergar as nossas primeiras entradas. Lá para o meio-dia, ele deu uma caída no volume, certo? Na volatilidade do ativo. Lá para 5 horas, exatamente igual ao EUR/USD, a gente começa a perder totalmente o movimento do gráfico. Lá para 6 horas da tarde, a gente não tem movimento operável no gráfico. Olha, praticamente não tem candles, não tem topos e fundos para que a gente possa estar operando. E lá para as 10 horas da noite, novamente, volta a se movimentar. Vamos olhar uma paridade um pouco diferente agora? Vamos pro EUR/JPY. Vamos lá, voltar um pouquinho do gráfico para a gente ter um dia todo para a gente analisar. Meia-noite, exatamente igual às outras paridades, não tem muito volume, não tem muita movimentação no gráfico para que a gente possa estar operando. Mas aqui, a partir das 4 da manhã, a gente tem também topos e fundos mais bem definidos, o gráfico começou a caminhar para uma tendência e começou a criar uma movimentação. Então ali, olha que interessante, aqui das 7 da manhã até ao meio-dia, até as 2 horas, gráfico perfeito ali para a gente operar, topos e fundos bem definidos, a gente consegue enxergar entradas nele. Passou disso, olha só como o gráfico ele vai perdendo a sua volatilidade, perdendo seu volume. E novamente,
às 6 horas da tarde, o gráfico totalmente ruim para a gente estar operando. Aqui ele ainda tinha uma movimentaçãozinha definindo topos e fundos, começou um pouco mais cedo, aqui 9 horas da noite, a gente já consegue enxergar topos e fundos, a gente já consegue trabalhar no JPY. Então, resumo de toda essa nossa análise que a gente fez juntos, de tudo isso que eu te falei. Um horário realmente interessante para a gente estar operando é das 5 da manhã às 2 da tarde. Em opções binárias é o momento que as corretoras vão abrir para a OB, vão abrir um payout interessante para a gente estar fazendo as nossas operações e não vai ter um OTC aberto. Novamente, das 5 da manhã às 2 da tarde. Depois disso, o gráfico vai perder as movimentações, a corretora automaticamente vai diminuir o payout e vai estar abrindo o OTC. Só que a gente também pode estar operando à noite, ali umas 10, 11, meia-noite, também é um horário interessante para a gente fazer umas operações, caso a gente não tenha o período da manhã livre, certo? Mas e aí, Gustavo, qual é o melhor horário para operar? Depende da sua rotina, depende do seu dia a dia. E eu me sinto muito mais confortável, meu operacional se encaixa muito mais operando das 7 às 9 da manhã. 9 da manhã o gráfico já apresenta bastante volatilidade, eu gosto do gráfico um pouco mais calmo, um pouco mais definido para eu estar realizando minhas operações. Caso eu não tenha conseguido pegar meu take ainda até as 9, não é que eu pare de operar, eu continuo a operar, só que com um pouco mais de atenção, porque eu sei que é um horário um pouco mais volátil, horário de mais movimentação de preço. À noite, eu não costumo realizar entradas, OTC eu não costumo realizar entradas. Mas caso você não tenha horário disponível, esse horário Nectar que eu falei para você, você pode sim realizar suas operações, só que sempre com muita cautela e sempre adaptando o seu operacional para o horário que você vai estar operando. Uma coisa que eu não recomendo é você ficar intercalando entre operar de manhã e operar, sei lá, 9 da noite. Por quê? Porque são diferentes as movimentações que o gráfico vai dar para a gente. São diferentes os nossos gatilhos, nossos pontos de entradas que a gente vai ter. A gente vai ter uma visão gráfica um pouco diferente entre esses dois horários. Então, nunca fique intercalando entre um e outro. Se você for fazer isso, sempre tome muita atenção e coloque na sua cabeça que é um pouco diferente o gráfico entre esses horários. Então, a gente sempre tem que tomar mais atenção a gatilhos e a pontos de entradas nesses dois horários. O melhor horário para você operar é o horário que se encaixa com a sua rotina, o horário que se encaixa com o seu operacional. Você pode ali operar na hora do almoço também rapidinho. Tem 2 horas do almoço no trabalho. Ok, faz um gerenciamento 2x1. Não é todo dia que você vai conseguir bater seu take de 2 entradas, porque muitas vezes o gráfico vai apresentar 2 entradas boas para você entrar, mas tudo bem. Você consegue realizar uma entrada, alguns dias você vai conseguir realizar as 2, tudo bem, certo? Então, se você tem 2 horas de almoço disponível, é o único horário disponível para você operar, vai lá na hora do almoço, sempre tenha calma, sempre tenha paciência, não fique desesperado em querer entrar em todo lugar. Se tem pouco tempo para operar de manhã, novamente digo a mesma coisa. Seja paciente em frente ao gráfico, não fique tentando achar entradas onde não tem. Tudo bem se você não conseguir bater a meta de 2 entradas positivas no dia. Se você der uma entrada só dentro do seu operacional, dentro do seu gerenciamento, tá ótimo, caso você tenha tempo curto, certo? Caso você tenha o dia todo para operar, tente operar ali das 7 da manhã às 2 da tarde, que vai ser um horário muito bom para você realizar suas operações no dia a dia. É isso aí, trader, sempre busca o melhor horário para você, para o seu operacional, um horário que se encaixe com o seu operacional, um horário que você não esteja cansado, que sua casa esteja tranquila, não esteja aquela gritaria que você não consegue focar no gráfico, certo? Então encaixe o horário com a sua rotina, com o horário que o payout tem na corretora, certo? E também que opções binárias está aberto, está no horário bom para operar. Se ficou alguma dúvida sobre qual horário você tem que operar, sobre esse vídeo ou sobre outros vídeos, pode mandar para a gente aqui nos comentários, no Instagram, que a gente vai estar respondendo você com toda certeza. Também siga a gente no Instagram, que a gente posta todos os dias nossas entradas, nossas análises, para você conseguir entender um pouco melhor o que se passa aos nossos olhos quando a gente vai dar uma entrada, quando a gente vai analisar um gráfico. Foi um prazer imenso estar compartilhando esse tempo com você e até o próximo vídeo, trader!